na sua santa palavra, Senhor Deus. Que hoje e a cada dia, quando falarmos sobre a sua santa palavra, nós consigamos interpretá-la da maneira que o Senhor merece. Em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, no último domingo nós vimos o tema 1 sobre a classe bíblica de Apocalipse. No tema 1, nós vimos a respeito de como este livro chegou até nós. Estão lembrados? Vamos fazer uma breve recapitulação. O que nós vimos no tema 1? Quando que foi? Foi próximo ao ano 100, que era no ano 96, então já estava bem velhinho. Fazia aí, em média, uns 65 anos, mais ou menos, que ele não via o Senhor Jesus, fez a sua crucificação e ressurreição. Ele não havia perdido a sua fé em Jesus e perseverou nela e foi o único discípulo, o único apóstolo que conseguiu viver tanto tempo que os outros não tiveram tanta sorte e conseguiu chegar até o ano 100 como João chegou. Hoje nós vamos ver as 7 igrejas do Apocalipse. Eu vou comentar com vocês não se preocupem em tentar entender tudo de uma vez só. É um tema complicado mesmo, são muitas datas. O ponto-chave de hoje: as 7 igrejas, elas representam 7 fases que o cristianismo iria passar no decorrer da história. Então vamos tentar assimilar isso. Essas 7 igrejas não eram as igrejas da época. Só naquela época, igual alguns pregam, ficava só naquela época, passou, João morreu, as igrejas acabaram, ficaram sozinhas, acabou. Não. São 7 fases que iriam acontecer no decorrer da história. E aprenderemos isso hoje. O que faz a escola historicista se tornar a mais completa, porque ela coloca esses fatos das profecias em meio aos fatos históricos. Aqui lembra das 7 igrejas que todo mapa? Lembra que eu havia comentado com vocês que essas aqui eram bem próximas ao mar, né? Elas estão aqui, então é muito importante para o comércio, alguma cidade estar localizada próxima ao mar, tanto para a chegada de alimentos, chegada de coisas para utilidade, como para você também exportar. Lembra que nós havíamos comentado sobre as bem-aventuranças, né? Que algumas traduções significaria que seria mais do que feliz. Então, mais do que feliz, aquelas pessoas que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, pois o tempo está próximo. Aqui é hoje a Ilha de Patmos. Ilha de Patmos, lembra que é onde João ficou preso lá, a mão do imperador romano? Essa é a Ilha de Patmos atualmente. Ela não é um local muito pequeno, né? Com certeza foi só de uma vista, era bem maior. Qual foi a ordem divina que João recebeu do Senhor Jesus que enviou para o seu anjo? Quando ele se achou no Espírito, ou seja, quando ele foi, alguns chamam de arrebatado, né? Quando ele teve a visão, no dia do Senhor, no sábado, e ele ouviu por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: que Deus escreve em livro e manda as 7 igrejas. Ou seja, se ele estava ouvindo e eles também estavam vendo, é como se você estivesse assistindo a um filme. Você tem o áudio e também o visual, que você vai poder interagir, né? Uma das 7 igrejas. Mas eram só essas igrejas que existiam lá na Ásia Menor? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia? Não. Mas qual que é o conceito de Jesus? Porque ele escolheu especificamente essas 7? Porque a fase espiritual com que essas igrejas se encontravam naquela época serviria de base para o que aconteceu com a igreja, com o cristianismo, no decorrer de toda a história nossa. Olha só, esse senhor aqui, ó, W.M. Ramsey, ele escreveu um livro, As 7 Igrejas da Ásia, e os locais em que elas se colocam no plano do Apocalipse. O que nós temos ali? No tempo de João, a província da Ásia, porque era
fases espirituais que a igreja se encontrava e as fases que o cristianismo irá encontrar no decorrer da história. Elementos comuns nas igrejas são citados nas igrejas. Todas elas vão ter apresentação, nem todas terão elogio, reprovação, mas todas terão conselho, uma promessa. A primeira igreja é a igreja de Éfeso. Lá no mapa vocês lembram que próximo à ilha de Patmos tinha aquelas flechinhas indicando para Éfeso? O que tem essa igreja de Éfeso que é tão diferente? Por que ela é a primeira? Só porque ela está próxima a Patmos? Não, porque a fase espiritual que aquela igreja se encontrava era uma fase que muitas igrejas hoje gostariam de ter. Cidade de Éfeso. Isso aqui é o que sobrou daquela antiguidade, as minas. Principal cidade da província romana. Por quê? Ela tinha um porto, um importante porto marítimo, que era um centro de negócios. O período dela vai do ano 31, na morte do Senhor Jesus. Ele morreu, lembra que eu comentei com vocês que o pessoal erraram as contas ao falar sobre o nascimento de Jesus, depois a quase 3 anos. Jesus morreu com 33 anos, mas era do ano nosso 31. Que o monge que fez o cálculo para os calendários acabou errando por essa pequena diferença de tempo. Quando ele colocou esse ao ponto zero, Jesus já estava com quase 3 anos. Por isso nós vamos ver muito isso. Ano 31, mas Jesus morreu com 33, mas é por causa dessa diferença na conta do monge. Do ano 31 ao ano 100. O que acontece no ano 100? A morte de João. O que acontece? Ele era o último apóstolo, o último discípulo do Senhor Jesus. E por que é importante ele, logo na morte dele, colocado esse ponto, esse marco, com a igreja? Essa igreja representa o período desde a morte de Cristo até a morte de João, os últimos apóstolos. Por quê? Tinha uma pureza apostólica. Imagina você, a honra que a gente teria, espiritualmente falando, em participar de uma igreja onde tinha no meio dela João, Paulo, Pedro e muitos outros discípulos, junto, que chegavam a pregar para a gente, tiravam muitas dúvidas sobre a palavra. Por isso, essa igreja ela era considerada pura. Por quê? A principal coisa que nós veremos aqui futuramente é a igreja começou a ficar deturpada, começou a cair quando a idolatria começa a invadir, começa a minar, começa a entrar na igreja. Essa aqui, eles não permitiam isso. Não havia idolatria, não havia nada que não fosse com base na palavra do Senhor. Os membros da igreja eram os discípulos de Jesus e a igreja preservava a sua pureza doutrinária e cumpria a missão. Igreja de Éfeso, e tens perseverança, e suportaste prova por causa do meu nome. Isso está em Apocalipse, que nós estamos vendo hoje, capítulo 2 e capítulo 3, capítulo 2, versículo 13. Vamos abrir a nossa Bíblia, meus amigos, e já vamos utilizar muito claro. Lembra de Pedro e Paulo, grandes apóstolos, muitos têm aprendido com o que eles deixaram. O que aconteceu com eles? Foram mortos em Roma por ordem do imperador Nero, por volta do ano 67 depois de Cristo. No ano 70 tem a destruição de Jerusalém. O próprio Jesus falou sobre a destruição de Jerusalém, onde ele cita para as pessoas orarem para que não ocorresse a sua fuga no sábado nem no inverno. Aí outro dia eu fiquei pensando, mas por que isso? E o pastor Ivan Saraiva estava comentando. Porque essas duas coisas são importantes, para que a fuga não fosse no sábado e nem no inverno. Vocês imaginem, qual era o dia que todos os judeus iam à sinagoga? No sábado. Se viesse o exército romano destruir a cidade, como destruíram nessa imagem aqui, num sábado, iam pegar todos os desprevenidos, não ia sobrar quase ninguém. E por que no inverno? Imagina você
Voltando ao assunto, o Coliseu romano, milhares de cristãos foram mortos. Na inauguração deles, estima-se que foram mortos no mínimo umas 5.000 pessoas e 10.000 animais ferozes, leões, tigres, todos aqueles animais que eles faziam para atacarem os cristãos, se alimentarem dos cristãos, depois de um gladiador e matavam aqueles animais. Olha o peso espiritual que foi para isso, a perseguição que foi atrás dos cristãos. E quanto mais a igreja era perseguida, a igreja cristã, a igreja pura da época, até tem um filósofo que falou assim: o sangue dos cristãos é sedento. Satanás começou a se tocar disso. E quanto mais ele perseguia os cristãos, mais ele fazia os imperadores ir lá destruírem as coisas, ir lá matar o povo, mais o povo se multiplicava. As pessoas que acreditavam na palavra se multiplicavam. Até porque, até essa época, cerca de 6 milhões de pessoas já tinham se convertido ao cristianismo. Imagina, hoje é fácil, em pouco tempo, 6 milhões de pessoas se converteram. Tem muita preocupação, tem internet, rádio, TV, mas naquela época era só o boca a boca, né? Era só o pergaminho ainda, até você conseguir escrever no pergaminho, era uma dificuldade. Igreja de Éfeso, o que tem a igreja de Éfeso para nós? Tem-se, contudo, a teu favor de odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Nicolaítas eram pessoas idólatras, que seguiam Nicolau. Pessoa idólatra. O Senhor odeia a idolatria? Odeia. E as principais pessoas, os cabeças da igreja de Éfeso, não deixavam em hipótese nenhuma que isso fosse entrando na igreja. Os atos da carne não afetam a pureza da alma, por isso não tem consequência alguma para a salvação. Isso é uma das coisas que eles pregavam. Vamos abrir agora a nossa revista, página 8. Estão vendo aqui o desenho do mapa aqui das 7 igrejas? Logo abaixo nós temos essas perguntas. Está no versículo 1, capítulo 2, vamos dar uma olhadinha rapidinho. O que diz lá no versículo 1? Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas que andam no meio dos 7 castiçais de ouro. Nós vimos no capítulo 1 que aquele que tem isso, quem que é? O Senhor Jesus. Qual que é a pergunta ali? O que o texto bíblico informa sobre a igreja de Éfeso? Na apresentação. Então Jesus chega e se apresenta como sendo ele que tinha aquelas 7 estrelas na sua mão direita e caminhava em meio àqueles castiçais de ouro. Essa é a apresentação da igreja, para a igreja. O elogio, versículo 2 e 3. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são. E tu os achastes mentirosos. Lembra que eu havia comentado com vocês que eles não deixavam as pessoas que não tinham uma doutrina pura se infiltrar no meio deles? Porque se existem os apóstolos verdadeiros, é claro que também poderia existir os falsos apóstolos. E o que o Senhor Jesus diz? Que conhece as obras deles e que põe à prova aqueles que dizem ser apóstolos e não são. E vocês os acharam mentirosos. Por quê? Se eles não tinham aquela doutrina correta, se eles ensinavam o que não era correto aos olhos do Senhor Deus, eles eram mentirosos. Assim como João também fala. Versículo 3: E sofreste e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Qual que é a próxima? A reprovação, versículo 4. O que ela tinha de problema? Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Essa é a reprovação. O que seria a caridade? Amor. Deixaste o teu primeiro amor, deixaste aquele amor. Ou seja, a igreja, talvez alguns membros já estavam até enfraquecendo aquele amor, ou enfraquecendo aquela fé que tem no Senhor. Essa é
Conselho, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti, virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Ou seja, aprendam com aquilo que tiveram de errado no meio de vocês. Voltem para o Senhor. Isso que quer dizer esses versículos aqui para Jesus. E o próximo, a promessa. Qual é a promessa que ele tinha para essa igreja? Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Ou seja, ele promete que aquela pessoa que seguisse firme até a sua morte, não se desviasse dos caminhos do Senhor até a sua morte, iria para o céu com o Senhor Jesus. Que promessa maravilhosa! E não é só para aquelas pessoas, até para nós hoje, nós vivemos nas próximas igrejas, que essa promessa é válida. Segunda igreja, Esmirna. Lembra que nós estamos já se distanciando um pouco mais do mar? A importância dessa e o centro comercial dessa não é tão forte igual a outra. Cidade de Esmirna vai do período do ano 100, quando João morreu, até 313. Como que chegam a essas datas? Como que a escola historicista chega a essas datas? Por algo importantíssimo que vai estar nos versículos à frente. A igreja representa o período mais amado de João até a assinatura do Edito de Tolerância de Milão. Ou seja, do ano 100 até o ano 300 e pouco, os cristãos estavam sendo ainda mais perseguidos. E esse é um deles. O que mais perseguiu os cristãos naquela época, pós a morte de João. Diocleciano, a grande perseguição. Essa foi a última, talvez a mais sangrenta perseguição aos cristãos no Império Romano. Em 313, Diocleciano, Maximiliano, Valério e Constâncio Cloro emitiam uma série de edictos que revogavam os direitos legais dos cristãos e exigiam que estes cumprissem as práticas religiosas tradicionais. Ou seja, qual que eram as práticas religiosas tradicionais? Como nós vimos lá em Daniel, alguns tempos atrás, e quem acompanhou a Bíblia Fácil, Daniel, Roma, ela pegou de todos os impérios anteriores algumas coisas. Toda aquela parte de idolatria e de vários deuses de Babilônia, pegou da Medo-Pérsia algumas coisas também, pegou da Grécia muitas coisas também e foi incorporando nela. Ou quem já estudou história no ensino médio, notou que os mesmos deuses gregos são os mesmos deuses romanos, só que com nomes diferentes. Essa é uma das coisas que já colocam as claras o que a Roma fez. Ali, nós vamos encontrar em Apocalipse 2:10 algo interessantíssimo. Vamos dar uma olhadinha no versículo 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Olha só. O diabo lançará alguns de vós na prisão, já falando sobre essas perseguições, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Dias em profecia é algo muito interessante. Em Números 14:34 e Ezequiel 4:6 e 7, fala um dia para o Senhor, em profecia, equivale a um ano. Números 14:34 são como os espias esperaram a terra durante 40 dias, não quiseram tomar a terra. O Senhor disse: por cada dia que vocês andaram espiando a terra, ficarão um ano para cada dia, 40 anos, perambulando pelo deserto. Então, se são 10 dias aqui no versículo 10 que está dizendo, então essa grande perseguição, essa grande tribulação para os cristãos serão de quantos anos? 10 anos. E quando esse cara ele faz esse edito de perseguição, foi no ano 303.
E quando que aconteceu isso? Constantino teve um sonho e ele iria para uma batalha. Nesse sonho, ele sonha com uma cruz vermelha, em rock signo Vices. Com esse signo vencereis. E ele vai, no outro dia, lá todo mundo pinta aí essa cruz vermelha, todos os escudos. Ele conseguiu ganhar aquela batalha e aí ele se tornou cristão. Olha as aspas aqui. Se tornou cristão é aquela coisa. Não sou eu que tenho que me aconchegar, tenho que mudar para o cristianismo. É o cristianismo que tem que começar a se adaptar comigo. Isso é se converter ao cristianismo? O cristianismo tem que se adaptar com você e não você ao cristianismo? Foi o que ele foi fazendo. E aí começou um dos grandes problemas da igreja. Olha lá, um desenho tentando falar, descrever como foi o batismo dele. Constantino I sendo batizado pelo Papa Silvestre. Aqui, nesse batistério octogonal, olha quanto que é a história. Desde o ano 313, ainda existe também o tanque onde ele foi batizado. Ainda existe lá na Europa. E o que esse Constantino fez? O Edito de Tolerância, ao Edito de Milão, no ano 313. Passados os 10 anos, tinha na profecia 10 anos, já se encaixou mais uma fase. Viram como a profecia ela vai se ampliando, né? Ela é uma verdade, ela vai se ampliando. E nesses 7 selos, vai citar quase as mesmas coisas das 7 igrejas, mas com algumas diferenças. Igual em Daniel, quando teve o primeiro sonho, o rei teve o sonho, e aquele sonho não está. E mais para frente, no capítulo 7, Daniel teve um sonho e vieram 4 animais, ou seja, a profecia é uma verdade que se amplia, chega a explicação divina para a gente poder entendê-la melhor. E o que ele fez? Ele não, agora ninguém mais vai perseguir os cristãos. E aí começou um grande problema, porque a idolatria começou a entrar. É aquela coisa, quer ver uma pessoa como ela é realmente, dê poder para ela. Ou seja, o cristianismo começou a estar entre os castelos, estava como rei e tudo, e começou a se deturpar. Começou a, no lugar dele, converter as pessoas começaram a colocar as coisas no cristianismo. Idolatria, muito mais coisas ainda. Capítulo 2, versículo 8. Qual que é a apresentação? Diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Essa é a apresentação do Senhor Jesus. Vocês podem acompanhar na revista também, podem preencher em casa. Diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Essa é a apresentação do Senhor Jesus. Lá no versículo 8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Quem foi morto e reviveu? O Senhor Jesus. Essa é a apresentação que ele faz para a igreja saber que era ele. O elogio, versículo 9. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. Como assim? É uma pobreza que já estava ficando pobre de espírito. Ou seria uma pobreza que era um pobre de bens materiais, mas eles eram ricos. Eles eram pobres porque eles tinham o reino a favor deles? Não tinham. Eles eram perseguidos? Se eles tinham coisas, posses, aquele império chegava, dominava tudo e ficava com os despojos, os espólios da guerra. Então eram pessoas pobres financeiramente, mas espiritualmente o que eles são? Mas tu és rico, porque ainda tinham grande parte dos ensinamentos que vinham dos apóstolos. Ele é blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Aqui na revista nós temos mais explicações ainda do porquê que é chamado a sinagoga de Satanás. Na revista diz lá na página 9, no segundo parágrafo, na segunda coluna, a palavra Esmirna significa um suave aroma adocicado. É possível que essa igreja tenha sido fundada pelo apóstolo Paulo. Na igreja de
Por quê? Como que você vai ter aprovação se você não larga a fé, né? Você tendo muita perseguição em tudo, você não larga a fé e continua pregando. Você estava perseverando no que você fazia. E isso é algo que com certeza salvou muitas daquelas pessoas. Qual que é o conselho? Nós já temos no versículo 10. Eles seriam perseguidos, mas teve bom ânimo. E a promessa, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Cidade eterna. Vai do ano 313 ao 538. O que ocorreu nesses anos? Por que são interessantes esses números? Neste ano ocorreu a conversão do imperador. No ano 538. No ano 538 nasce o poder que mais ficou mandando no mundo por muito tempo. Essa igreja representa o período desde a assinatura do Edito de Tolerância de Milão até o início da supremacia papal. Meus queridos irmãos, é o poder papal. Não quer dizer nada com os nossos irmãos católicos, que tem muitas pessoas lá sinceras em coração e procuram fazer o que é melhor para Deus, do jeito deles, mas eles procuram fazer o que é melhor para o Senhor. É o poder. Quando é citado na Bíblia, esses reinos, essas coisas, os chifres que são citados em Daniel, a estátua, aqueles animais, representam o poder, representam o reino, representam não a pessoa, mas sim o poder em si. O que aconteceu? Logo após o imperador se converter, edito de tolerância em 313 e 380, Leopoldo promulgou o edito tornando o cristianismo a religião exclusiva do Estado. E aqui foi algo que trouxe ainda mais idolatria e mais coisas que não deveriam existir no cristianismo. O que foi? Quando a igreja se uniu com o Estado. Você sabe, quando há união dessa maneira, nunca é 100% como deveria ser para o bem. Em 392, por meio do edito de Constantinopla, os cultos pagãos tornaram-se ilegais, ou seja, eles começaram a perseguir os hereges desde aquela época. Porque culto pagão é o que não fazia de acordo com o cristianismo, que é junto com o Estado, era pagão. Aí vocês começaram a ver que talvez até nós, se existisse naquelas épocas, seríamos considerados pagãos. E o que acontece? Já nessas épocas aqui, Constantinopla, para quem viu Daniel só recapitulando, quando o imperador tirou de Roma a capital e criou uma cidade para ele, em louvor a ele, Constantino, ele chamou ela de Constantinopla. E saindo os exércitos de Roma, indo para Constantinopla, as principais pessoas que tinham negócios com o império não iam ficar lá. Foram junto com o imperador. E não tendo exércitos para defender a cidade, que era a principal lá na Europa, as tribos bárbaras começaram a invadir essas cidades e a saquear as cidades, tanto de Roma como as adjacentes. E foi minando o Império Ocidental. Foi ficando forte o Império Oriental e o Ocidental foi decaindo. E também se concretiza com aquele sonho na estátua do Nabucodonosor, quando chega aquela pedra dos pés e derruba a estátua
sendo da parte germânica. Supremacia papal. No ano de 533, o edito de Justiniano declarou o Papa João II como o cabeça de todas as igrejas. Papa, o que é? Em italiano? Pai. Mas espera aí, Jesus, no capítulo 23 de Mateus, fala para não chamar ninguém de pai. Se não me falha a memória, no versículo 9. Era uma briga que tinha a Roma, que sobrou da Roma Oriental e da Roma Ocidental, e cada cidade tinha um bispo. E esses bispos começaram a chamar o de Roma de Papa, o pai das igrejas. E, através, sempre vai ter na história alguma coisa dando poder. Um edito, uma lei, alguma coisa que simplifique e que tenha documentação. Aí a gente consegue casear certinho na história. 538 foi a expulsão da última tribo bárbara de Roma, os ostrogodos. Assim como eu falo lá em Daniel, já tem um tempo um pouco avançado, não vai dar para eu falar para vocês em Daniel, mas está no capítulo 7 de Daniel, versículo 24 e 25, e fala sobre essa história da última tribo ser. Versículo 8, 24 e 25. Sobre ele ser aquele chifre pequeno e entrar e levar 3 tribos. São essas últimas aqui, os ostrogodos. E tinha os vândalos e os elos também. Quando caiu os ostrogodos, aí a supremacia papal conseguiu fixar o seu domínio, conseguiu começar a mandar no mundo, porque não tinha mais ninguém para incomodar eles na parte assim, de reino, de poder. Já como eles tinham a religião e o Estado unida, ficou mais fácil para eles. A apresentação, vamos lá. Capítulo 2, versículo 12. Está no finalzinho da página 9 da revista também as perguntas. O que é o texto bíblico que informa sobre a igreja de Pérgamo? Apresentação. E ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: Cristo diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Nós vimos lá no capítulo 1 que da boca do Senhor Jesus saía uma espada aguda de 2 fios, que é a palavra de Deus. Não é falado pelos profetas, a palavra do Senhor Deus é como uma espada de 2 gumes. O elogio, versículo 13. Eu sei as tuas obras e não rebentais, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda os dias e antigas, minha fiel testemunha, o qual foi noivo entre vós, onde Satanás habita. Mais para frente na revista, tem uma explicação do que é chamado o trono de Satanás. Na página 10, logo no início, Pérgamo significa altura ou elevação, pois a cidade construída pelos gregos estava numa elevação de 300 metros acima do nível do mar. É dito que lá onde está o trono de Satanás. Após a derrota dos persas, olha só, lá quando os gregos ganharam dos persas a guerra, sacerdotes da Babilônia fugiram para a Ásia Menor, ou seja, ali para aquela região. E o que eles fizeram? Fixaram-se em Pérgamo. Ali continuaram a promover os ritos da sua religião politeísta e os elementos de culto místico, foram transferidos para Pérgamo e depois para Roma. Vai entender por que lá está o trono de Satanás? Foi toda uma manipulação, o pessoal saiu e levou toda aquela parte de idolatria que eles tinham, chegando lá em Pérgamo e até em Roma. Reprovação, versículo 14 e 15. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o que vão ensinar a palavra a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comecem com os sacrifícios de idolatria e se prostituem. Assim tens também o que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço, que é os idólatras.
toda aquela história que nós conhecemos, que foi muito mais bela após a troca de nome do que antes da troca de nome. Se tivesse pregado assim para mim, eu teria entendido muito melhor do que só ler e dizer que o vencedor estava recebendo e para ali. Então, meus amigos, nós recebendo lá a pedrinha branca, chegando lá, Senhor Jesus, ó, um novo nome, está aqui, é a sua nova vida que se inicia. Que maravilha, as coisas passadas já não servem de nada, lá você vai fazer o seu próprio futuro. O Senhor vai te ajudar no seu próprio futuro. Não será uma maravilha isso? Esse é o meu entendimento dessa pedrinha branca. Claro que ela não sei qual é para vocês, isso é o que eu entendi morando outro dia. Quarta igreja, Tiatira. Vocês me perguntam se a gente passar um pouquinho do tempo, mas é que são muitas informações que se do tempo. Lá no ano 1538 até o ano 1517. O que inicia no ano 1517? Alguém já ouviu aqui falar sobre Martinho Lutero, o pai do protestantismo? Em 1517 ele já não aguentou mais. Não, é muita coisa errada que existe na igreja. O que tem tanto de errado? E ele vai lá e começa a pregar contra a própria igreja que ele era. Nós temos, entre esse intervalo, os valdenses. Era um povo que até outro dia eu tinha orgulho de conhecer a história deles. O que os valdenses tinham a nos ensinar? Antes de Martinho Lutero traduzir a Bíblia para a língua alemã, Martinho Lutero estava na Alemanha naquela época. Os valdenses tinham traduzido a Bíblia para a sua própria língua. Olha só que incrível, né? Segundo o pastor Hamilton, eles iam e durante 4 invernos os jovens valdenses ficavam nas montanhas, que era onde eles estavam refugiados da perseguição papal. E nessas montanhas, durante 4 invernos, eles aprendiam sobre a Bíblia. Durante 4 invernos eles ficavam lá e aprendiam tudo que eles podiam fazer e aprenderam sobre a Bíblia. Era um curso de teologia para eles. Guardavam o sábado, faziam tudo de acordo com o que os apóstolos também faziam. Mas hoje todos eles já cultivam o domingo. O que aconteceu? Quando será que houve essa perda de tradição, né? E começaram a fazer costumes novos? Isso aqui é para ser onde é o território dos valdenses. Tradições e costumes começaram a se infiltrar na igreja. Como a gente havia comentado, quando eles começaram a deixar a palavra de lado, começaram a fazer parte de castelos, estar junto com os reis e tudo mais, começou a minar aquela tradição apostólica da igreja cristã. Martinho Lutero, no castelo de Wittenberg, ele leva as teses sobre as vendas e indulgências que deixavam errado. Ou seja, você queria comprar o seu pecado, né, comprar o seu perdão, você ia lá e pagava para a igreja e você estava perdoado. Isso é correto? Não. E ele também achava que isso não era correto. A apresentação da igreja. Vamos lá na página 10 da revista, nós temos as perguntas aqui embaixo. O que o texto bíblico informa sobre a igreja de Tiatira? Apresentação, capítulo 2, versículo 18. Vamos dar uma olhadinha. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Isso nós vimos também lá no capítulo 1, né? Na apresentação do Senhor Jesus, que chegou e João até desmaiou. O elogio, versículo 19. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Por que as últimas são mais do que as primeiras? Porque nesse final desse tempo espiritual da igreja, ela começou a voltar em um reavivamento através de Martinho Lutero, ele traduzindo, primeiro traduzindo o Novo Testamento, que era em latim, que a igreja da época tinha, ele traduziu para alemão.
Mas o que temes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. A promessa, versículo 26 e 27. E com varas de ferro as regerás serão quebradas como vasos de ouro, como também recebi do meu Pai. Quinta igreja, a igreja da cidade de Sardes. Vai do ano 1517 até o ano 1798. Diremos o julgamento que também finda em 1798 os 1260 dias, também citados na Bíblia como 42 meses, e citado também por Daniel, lá no capítulo 8, verso 14, chamada de profecia das 2300 tardes e manhãs. Quase chega no findamento aqui em 1798. Faltam poucos dias, poucos anos para se completar toda a profecia de Daniel. Mas também Daniel tem de 1260 dias. A igreja representa o período de desenvolvimento da reforma, iniciou em 1517 com Martinho Lutero, protestante até o fim da supremacia papal. O que aconteceu em 1798? Já vamos ver. Igreja de Sardes. Ela tem a reprovação, tem nome, de terríveis e está mortos. O conselho, guarda o que tem recebido e ouvido, serão vigiados, direi como ladrão. Agora vamos entender melhor isso. Massacre de São Bartolomeu. Esse massacre que aconteceu no dia 24 de agosto de 1572. Nesse massacre, aquelas pessoas daquele poder iam até as casas das pessoas que eles consideravam pagãos, aqueles que procuravam levar a Bíblia ao pé da letra como deveria ser levado, invadiam a casa das pessoas, matavam essas pessoas e o pior de tudo, foram milhares e milhares de pessoas que foram mortas nessa época, conhecida também como Inquisição. Alguém lembra disso quando estudou na escola? A Inquisição? O que aconteceu em 1798? Lembra que eu comentei com vocês? O Papa Pio VI, em fevereiro de 1798, também a profecia vai se ampliar mais ainda futuramente, voltaremos a falar sobre essa data. Foi preso por ordem de Napoleão Bonaparte. Napoleão era da onde? Da França. Lembra que eu comentei com vocês no último domingo que a França fazia parte da profecia que nós teríamos sobre a França em Apocalipse? Não é só isso, ele prendeu o Papa, ficou alguns meses lá na França preso. Em Apocalipse vai ter uma frase que todo mundo conhece: a besta que foi ferida de morte, aqui é essa ferida. Quando o Papa foi preso, a apresentação, capítulo 3, versículo 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes, isso diz o que tem 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Quem que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas? Jesus, nós vimos no capítulo 1. Eu sei as tuas obras, que tens nomes de que vives e está morto. Agora nós temos aqui no versículo 4 o elogio. Mas também tem sardo algumas pessoas que não contaminaram os seus vestidos, e comigo andarão lembrando porquanto são dignas disso. Quem são aquelas pessoas que não contaminaram os seus vestidos? Esses que morreram são pessoas que eram fiéis à palavra do Senhor, e mesmo com a perseguição, com aquela coisa de dizer, você pode morrer se você seguir esse caminho, mesmo assim seguindo a palavra do Senhor. Próximo, reprovação, versículo 2. Qual que é a reprovação para essa igreja, para essa fase espiritual da igreja? Se vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as suas obras perfeitas diante de Deus. Porque na igreja havia entrado muita idolatria, lembra que nós
de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Olha só, essas pessoas que sofreram tudo isso, de maneira nenhuma o Senhor Jesus riscará o nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Próxima igreja, Filadélfia. Essa igreja, ela já é de uma fase pequena em quantidade histórica. Veremos ali a quantidade dos anos. 1798 foi a morte do Papa e começou a igreja de Filadélfia. Vai até o ano de 1844. Não vou falar muito, que a gente vai voltar a falar sobre essa igreja no capítulo 10. Mas foi quando se finaliza em 1844, lembra que eu comentei com vocês a profecia de Daniel 8,14, 2.300 tardes e manhãs? Ela se finaliza em 1844. O que essa igreja representa? O período do fim da supremacia papal até o grande levantamento de Leiria, em 1844. Nós vamos falar mais ainda sobre o Guilherme Miller no capítulo 10. Vamos pular para a apresentação. Versículo 7 do capítulo 3. Igreja de Filadélfia. Na revista a gente vai ver na página 12, na página 11, no início da segunda coluna. Final da primeira coluna e início da segunda coluna. Porque o texto bíblico informa sobre a igreja de Filadélfia. A apresentação. Versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave do Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Muitas vezes a gente já ouviu essa frase, não é mesmo? Mas por quê? O que significa isso? Aquele que consegue, quando ele abre, ninguém fecha. Porque o Senhor é tão poderoso que a chave do nosso coração, né? A gente pode abrir para Ele. Correto? Mas alguma coisa que precisamos dele, só ele pode abrir para nós, não é mesmo? Algo espiritual, algo entendimento, discernimento, entendimento, sabedoria na sua palavra, as coisas referentes a ele, o poder dele, somente ele pode fazer isso para nós. O elogio, versículo 8. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Reprovação. Não existe reprovação. Conselho. Versículo 11. O Senhor Jesus dá um conselho para aquele pessoal. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guardar o que tens é o quê? Então, para a gente entender, para guardar o quê? Vai conter um grande renovamento de vida. E ali, no livro de Daniel, que estava selado, foi removido o selo e foi multiplicado o conhecimento, assim como nós vemos lá em Daniel 12, que muitos eles caminharão e depois de completado o tempo, ser multiplicado o conhecimento. O que nós temos? Agora nós temos o conhecimento das profecias de Daniel que não eram entendidas. Muitas pessoas quiseram tirar o livro de Daniel do meio da Bíblia por não entender. Mas não é, ele só passaria a ser entendido após toda aquela o grande reavivamento ali do pessoal que leria. Promessa.
pegar todo o cristianismo mundial, a gente sabe que existem muitas coisas em muitas religiões que não são as corretas. Em uma das últimas pesquisas dessas enciclopédias que fazem vários livros, foi denominado que tinha cerca de 34 mil religiões cristãs no mundo. É muita coisa, vocês não acham? E todo mundo acha que está certo, aí você imagina a confusão. Por isso nós vamos ver sobre uma Babilônia aqui. A Babilônia já caiu no ano 500 e pouco, antes de Cristo. Mas é uma Babilônia espiritual que nós vemos. O que nós temos ali é reprovação. Rico e abastado, de nada tem falta. Porque isso aqui são coisas materiais. Vocês não veem hoje muitas igrejas que são bilionárias, tem muito dinheiro, muitos posses, muito tudo, mas a parte espiritual dela é fraquíssima. O que nós temos no conselho? Comprar ouro refinado. O que seria esse ouro refinado? Segundo o pastor Hamilton, o que seria esse ouro refinado? Era uma cidade bancária, a Laodiceia. Então imagina a quantidade de coisas financeiras que passavam lá, né? Gente levando ouro, trazendo. Muito rico. Mas o que significa esse ouro refinado para o Senhor? Que as pessoas tenham mais fé e amor. Não é um ouro muito refinado, a pessoa ter fé e amor. Nenhum ouro no mundo compra a fé, nenhum ouro no mundo consegue comprar o amor verdadeiro, não é verdade? Veste, também fala sobre vestes brancas. Lembra que eu falei com vocês sobre as vestes brancas? Simbolizava o juízo, a justiça do Senhor Jesus. Ele era um centro têxtil, ele tinha muita exportação de materiais e vestuário. Como eu comentei com vocês, era a parte da justiça de Cristo, que deveria ser puro. O colírio, também fala colírio para os olhos, como nós veremos ali na resposta da pergunta. Colírio para os olhos, eles tinham descoberto uma forma que ficou mundialmente famosa no colírio. E esse colírio ele tinha uma escola de medicina, e o colírio era a base do sulfato, que ficou essa escola famosa mundialmente. Mas por que colírio espiritualmente? O que significa? O colírio para nossos olhos seria o Espírito Santo poder tirar todo o erro e nos fazer conhecer a verdade. Olha só que maravilha o significado dessas três coisas. Se nós lermos por cima, não vamos entender na primeira vez. Aí com uma explicação fica mais fácil a gente conseguir entender o pecado espiritual. Apresentação, capítulo 3, versículo 14. Também está as perguntas na página 12 da revista. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Quem que é o Amém? A testemunha verdadeira e o princípio da criação? O Senhor Jesus. O elogio: não há como caminhos. A reprovação, verso 15 ao 17: eu sei as tuas obras que nem as fio nem quento. Olha, isso é o que mais pesa em nós. Eu sei as tuas obras que nem as fio nem quento. Oxalá foras fio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, para as pessoas que estão em cima do muro espiritualmente, não são nem frias nem quentes. Versículo 17: como dizes, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Todos esses adjetivos aqui, desgraçado, miserável, pobre, cego e nu, é com referência à nossa parte espiritual. Nossa parte, eu digo, da época em que nós estamos, na igreja de Laodiceia. Porque muitas pessoas acham que são muito ricas, tem muitas posses, mas você vai ver ela espiritualmente como vai estar com todos esses adjetivos. Conselho, versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro provado ao fogo para que tenha riquezas, vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Aí
já vimos o que significa cada uma dessas coisas. Mas estamos acabando com isso, vamos logo. A promessa, versículo 21. Ao que vencer, eu considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Que maravilha, hein? Nós temos uma promessa dessa, podemos nos assentar junto com o Senhor Jesus lá no seu trono. Meus amigos, eis aqui novamente o mapa das igrejas da Ásia Menor. Veremos futuramente ainda mais detalhes a respeito dessas informações que vimos aqui, não com o mesmo nome, serão com nomes diferentes, mas veremos elas novamente. Versículo 20: Eis que estou à porta e bato. O Senhor Jesus faz um apelo diariamente, não só para nós, mas para todas as pessoas que procuram ser sinceras com Ele. Ele está à porta do nosso coração e Ele está batendo. Se nós abrimos essa porta, permitimos que Ele entre em nosso coração e ceie conosco, nós teremos